agradecer ao Santo Dom Bosco pela acolhida. O tema dessa palestra, dessa fala, ou dessa aula, a crise da família nuclear. Eu vou fazer uma breve introdução e dividir em 5 pontos aqui. Fazer uma introdução sobre esse tema, sobre o problema desse tema, a preocupação com o caso brasileiro, porque eu recuperei, na verdade, um artigo que eu tinha traduzido e eu fiz uma longa ampliação que se chama, eu intitulei, né, A Tragédia da Família Nuclear. Na verdade, o original é The Nuclear Family Was a Mistake. Eu acabei fazendo uma adaptação. Eu recuperei, é um artigo de 2020, e fiz uma atualização, que eu vou explicar aqui, especialmente observando essa crise brasileira, que tem sido observado agora a partir dos números do IBGE, né, do censo, em relação ao caso brasileiro e o tema de família. Em terceiro, como o tema do planejamento familiar chega ao Brasil. Planejamento familiar e direitos reprodutivos são 2 conceitos que chegam, na verdade, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, na verdade, através de grandes agendas, grandes movimentos que emplacam esse assunto no mundo afora. Depois, a crise da família, aí exatamente eu entro no texto, a crise da família nuclear, que é precedida, na verdade, por uma crise da família corporativa. Só existe a família nuclear porque foi uma aposta em substituição ao modelo corporativo. De antemão já dá para falar, a gente conversava, né, sobre o que significa uma família nuclear. A família nuclear é uma família atomizada, uma família que, no padrão americano dos anos 50, um pai, uma mãe, no máximo 3 filhos. Em geral, o ideal era 1 ou 2 filhos. Atomizada, sem muito contato com outros ramos de família. A família corporativa é uma família que, a ideia mesmo, a corporação, e ela se une, na verdade, a mais gerações. Então, é um tio que mora perto ou mora junto, o avô, e isso cria um conjunto de proteção, de segurança e de mútuo apoio muito mais forte. É um pouco confuso, às vezes, na sociologia, o que significa uma família, ou tem conceitos diferentes, né? Uma família corporativa, uma família estendida. É muito comum no Brasil o fenômeno da família estendida, ou da família corporativa, que envolve laços não sanguíneos, né? Historicamente, isso é muito presente. Até hoje, no Nordeste, é muito comum você traz alguém do interior que vai trabalhar na casa e acaba sendo agregado à família e fica, enfim, por até gerações, e acaba sendo acoplado àquela família. E, por fim, a gente pensar em algo que significa uma restauração, alguns insights para sobrepor a essa crise que nós vivemos. E o tema, justamente, é um tema que mexe com todo mundo, porque mexe com o lugar que nós vivemos, que nós nascemos, a nossa família, as famílias que conhecemos, né? Particularmente, e esse é um tema de estudo sociológico que é pouquíssimo, justamente a gente falava disso, né, agora, pouquíssimo estudado, né, e não é por falta de insights ou de problemas. Um exemplo que tem a ver com a minha família, por exemplo, eu sou de Santa Catarina, uma região industrial de Joinville. O meu pai era operário. Quando ele passou, depois do segundo filho, nós somos em 5, há uma pressão muito grande da assistência social da empresa que ele trabalhava para fazer vasectomia. Isso era uma pressão enorme. Esse é um tema, assim, fundamental. Como que essas indústrias, que eram indústrias gigantescas, que tinham 5, 10, 15, 20 mil operários, tinham esse tipo de política. Era uma política que tem a ver com impacto, uma antevisão de impacto negativa sobre a grande família, que aquilo ali ia criar problema, o sujeito ia ter que começar a demandar um salário maior, e etc., o impacto econômico. E a gente vai olhar também o impacto cultural. Mas o fato é que, se o meu pai tivesse feito vasectomia, não teria nascido, por exemplo, né? Então, ou naquele momento ali, logo de início. Então, a pressão, e era muito grande, muito intensa, chamava, e ele descreve isso, chamava para falar com o gerente, você não vai, tem que tomar cuidado, sua família está ficando muito grande e tal. Então, esse é um estudo sensacional de ser feito por um departamento de sociologia. Como que isso foi implantado nas assistências sociais das empresas, né? Como é que chegou isso? Como é que um assistente social sabia disso? Chegava com um plano já para família grande não pode acontecer, tem que ser diminuída. Enfim, então,
E a gente vai olhando também os impactos de falas muito fortes, né? Recentemente o Elon Musk fala, olha, um problema central do mundo hoje é a população pequena. Bom, é algo óbvio, mas alguém como ele falando tem um impacto diferente. Ou antes de ontem, ou ontem, a vice-presidente americana deliberadamente dizendo que temos que fazer uma redução da população. Então isso gera nós arregalamos os olhos sobre isso, portanto, repercute em todos nós. Então, o que eu vou falar aqui não é algo muito espetacular, é algo óbvio, algo que está no nosso cotidiano, mas sempre bom. Eu gosto muito da frase que eu recebi de um professor de colégio, me espanta a falta de espanto, na verdade. Então, a gente às vezes precisa dizer o óbvio para justamente as pessoas se espantarem, porque são coisas necessárias, né? Bom, família, o que significa família, né? Família vem do latim famulus, significa conjunto de servos dependentes de um chefe ou senhor que vive sob o mesmo teto. Isso é um conceito, né, quase clássico, mas a gente tem a noção de família com o nosso grande exemplo de família, que é a Sagrada Família. Esse é o nosso exemplo, é o exemplo católico que a gente tem que... E é ao final aqui que eu pretendo chegar nessa aula, aquilo que nós temos que mirar como exemplar. Porque no percurso brasileiro, é um percurso não só brasileiro, como a gente vai encontrar, mas de desconfiguração dessa noção de família. Já na Constituição de 1988, o conceito de família é modificado, passando a ser intitulado Base da Sociedade, definida como uma união estável entre homem e mulher ou qualquer dos pais e seus descendentes. Então, já se retira na noção de ser pai ou mãe. Neste novo conceito, observa que, ao se enfatizar a necessidade de proteção dos dependentes, a Constituição brasileira reconhece o poder assimétrico entre os membros da família. Uma grande discussão que vai acontecer já na Constituinte é a respeito do pátrio poder, né? O pátrio poder não é mais algo baseado no homem, quebra-se essa noção de uma exclusividade, digamos, do pátrio poder sobre o homem e abre-se para qualquer um que chefia a família. A expressão pátrio poder foi substituída por poder familiar, conforme a Constituição no artigo 5º. Depois os códigos também civil e penal vão dando um caráter não discriminatório à mulher, que era algo comum até a Constituição de 88 no Brasil. E a gente vai ver como isso já é um problema. Família nuclear e família corporativa. Já em 1991, o Brasil já tinha um aspecto de grande presença. Eu vou chegar a explicar esse ocaso, essa crise da família corporativa e a ascensão da família nuclear, né, de famílias mais isoladas. E já dos anos 80 para os 90, isso já se expande no Brasil. Em 1991, 75% das famílias brasileiras já eram nucleares, já eram mais isoladas, né? Isso, naturalmente, é o resultado do grande êxodo rural, as pessoas indo para as cidades. As famílias estendidas compõem apenas 20% desse universo. Então, a gente olhando a preocupação com o caso brasileiro, especialmente porque saiu agora o censo, né, do ano passado, e trouxe algumas preocupações importantes, como, por exemplo, a população brasileira. Havia uma expectativa de aumento da população, que se poderia chegar a 215 milhões, a gente está com 203 milhões segundo as contagens, ainda que as contagens possam ser duvidosas, né, pelo recenseamento que não foi talvez muito bem feito, pelas dificuldades que aconteceram de pandemia, etc. Mas o fato é que o Brasil tem a taxa, né, a expansão da população tem decrescido muito. Então, nós estamos com 203 milhões. A expansão foi média de 0,52% ao ano no último censo, em relação ao último censo de 2010. É a menor taxa de crescimento da história do Brasil. Então, o Brasil tem uma curva já de descenso muito intensa. Em 1822, a população brasileira era de 4,7 milhões, subiu para 9,9 milhões 50 anos depois, que é o primeiro censo, em 1872, e chegou a 17 milhões em 1900.
e aí depois passa para 170 milhões nos anos 2000. E a expectativa era justamente essa, que chegasse a 215 milhões. Em 2022 nós chegamos a 203 milhões. Isso expressa uma, enfim, baixa taxa de natalidade, encolhimento das famílias, vários elementos que a gente vai observar aqui nessa minha fala. Em 61, a população do Brasil tinha uma expansão de 2,95% ao ano e uma taxa de crescimento de 41%. O mundo, nessa época, tinha 3 bilhões. Em 1970, a expansão populacional é de 2,55% e uma taxa de nascimento de 35%. Então, a gente já saiu de 61, 41% para 35%. Em 1980, o país atinge os mais de 120 milhões de habitantes, com uma expansão de 2,39% e uma taxa de nascimento de 31,9%. Então, 41 nos anos 60, nos anos 70, 35%, nos anos 80, 31%. Em 2010, a população atinge 195 milhões de habitantes, com uma expansão de 0,94% na taxa de nascimento. E a menor tem uma taxa de mortalidade, claro, muito mais baixa, mas uma taxa de nascimento de 15,3%, ou seja, menos que a metade dos anos 70. E aí são vários capítulos desse drama, né? Uma concentração urbana expressiva. O Brasil se torna um país urbano, começa a partir dos anos 60. Concentração em grandes cidades e metrópoles, 44% dos municípios brasileiros têm até 10 mil habitantes e apenas 12,8 milhões de pessoas, ou 6% vivem em área rural. Tem algo que eu chamo aqui de vou observar depois o grande percentual de pessoas solteiras. Em 2022, o percentual de pessoas que se declararam solteiras é superior ao de casados. São 48% de solteiros contra 39% de casados. Tem uma coisa também que eu pretendo falar em uma outra aula aqui sobre a questão da violência. E, de fato, né, algo enfático que o Brasil, dos anos 60 para cá, se tornou mais burro, menos pobre e mais assassino. Dos anos 80 aos anos 2010, o Brasil ficou 2 vezes mais rico e 3 vezes mais perigoso. Em 1980, o PIB per capita do Brasil equivalia a $2.000 e naquele ano o país teve 12 mil homicídios. Em 2011, o PIB chegou a $4.620 e os homicídios chegaram a 52 mil, taxa de 27 por 100 mil habitantes de homicídio. A gente vai passar também por a questão do divórcio. Como o Brasil deixou de ser um país atraente para os imigrantes, a gente tem uma taxa baixíssima de imigração, baixa taxa de natalidade e de mortalidade. Isso vai gerando uma série de problemas familiares que muitos devem ter. Conviver com alguém doente, ter que dar uma assistência, isso gera uma repercussão muito intensa na família. Um número intenso, né, de aposentados chefiando famílias, tendo que cuidar, o fenômeno dos avós que, na verdade, suprem a família inteira. Isso é muito comum. Vou pegar até um trecho de um artigo. De fato, de rainha do lar, as brasileiras de 60 anos e mais deixam o posto de donas de casa e se tornam provedoras de filhos e netos e das despesas domésticas. Segundo um dos autores que eu levantei, Camarano, isso acontece porque nas últimas décadas, de 1980 a 2000, a proporção de mulheres idosas sem rendimento declinou expressivamente e as que recebem benefícios oficiais aumentou. Então, há um aumento vertiginoso da chefia de mulheres idosas. Esse encantamento também pelo ambiente urbano aos mais jovens permanece, apesar de toda uma crítica que a gente vê ao ambiente urbano e tudo mais. A diminuição de crianças e adolescentes no convívio mesmo das cidades, visivelmente, né? Isso tem uma alteração intensa no modo de criação das crianças e nas práticas de educação. Tem uma pesquisadora de São Paulo que faz uma pesquisa muito interessante, que ela vai olhando os relatos das mães e das crianças ao longo do tempo. Então, ela consegue
pegar desde os anos 30, anos 70, anos 80, sobre como mudou, né? O resultado é uma progressiva delimitação do espaço vital da criança para ambientes mais circunscritos e previamente seguros. E as brincadeiras passam de grupais para, no ambiente da casa, se tornarem solitárias. A TV provoca uma divisão na família entre programas de adultos e de crianças. Esse é um aspecto, quando eu falar do artigo, vai aparecer de modo importante, o impacto na arquitetura das cidades. Essa diminuição das famílias provoca um impacto na arquitetura das cidades e das casas, obviamente. Então, os apartamentos se tornam um fenômeno comum no nosso cotidiano e isso é visível, né, na nossa cidade. A pesquisa também observou a mudança no papel da mãe. Enquanto nos anos 30 uma frase típica era: ser mãe é responsabilidade, não trabalho. Nos anos 60 já encontramos frases como: as mães hoje ficam loucas para tirar a criança de perto delas e inventam aulas de balé, judô, escolinha de pintura. E nas décadas seguintes, uma laxidão no tratar com a prole, assim como o advento da ideia de que é preciso dar liberdade para as crianças escolherem o que querem. Aí uma frase típica, né, que a pesquisadora colhe: a minha preocupação com o futuro, se vai ser feliz, realizado, se vai fazer o que quer. Então já vai alterando, né, a perspectiva da mãe em relação à criança, de que há uma responsabilidade, não é um trabalho ser mãe, para depois eu tenho que ter o meu tempo para fazer balé, para fazer o que eu quero, e então tem que arrumar alguém para ajudar nessas atividades do lar, e depois uma preocupação com o destino da criança, que eu lembro, né, uma vez um padre observando um pai mais jovem cuidar do filho, ele disse: olha, a hora que o pai olha um menino de 5 anos e pergunta: o que você quer, menino, já está errado, porque ele não sabe o que quer. Então o problema é o pai falar isso, na verdade. E é mais ou menos isso que está nessa frase aqui, que é o progresso que a pesquisadora viu já nos anos 80, né? Essa preocupação, eu quero dar liberdade para a criança saber o que ela quer. Ela não sabe o que ela quer. Diz a autora: nos anos 70 e 80, o discurso das mães enfatiza o diálogo com a criança, a exigência da compreensão, da afeição, chegando-se ao extremo da preocupação com o seu bem-estar subjetivo, aí todo o fenômeno da psicologia para as crianças e tudo mais. Outro tópico aí desse nosso drama, o tamanho médio das famílias diminuiu. População, a média da 1960 eram 13 milhões de famílias, sendo uma média de 5,18 pessoas por família e 5,20 por domicílio. Que às vezes, na verdade, morava alguém dentro da casa que não era família, não era familiar. Em 1980, a média era de 3,92 pessoas por família. Nos anos 2000, 3,52. Então tem um decréscimo, né? Eu acho que talvez eu repita esse dado, mas eu lembro que no Rio de Janeiro, a média de pessoas morando numa casa em 1917 chegava a 7 pessoas. Então, aí é o caso, mesmo que não fosse familiar, ou a gente poderia compreender como uma família corporativa ou estendida, né? Um agregado, alguém que está de passagem, às vezes a casa servia como pensão para um viajante, mas você tinha um universo ali muito importante. E uma coisa também que é preocupante, no caso brasileiro e de outros países, é que, como eu disse, né, espanta a falta de espanto. A preocupação das pessoas está errada. E isso saiu uma pesquisa recente a esse respeito. No relatório da situação da população mundial de 2023, uma publicação das Nações Unidas, uma amostra representativa de 7.700 pessoas de 8 países: Brasil, Egito, França, Hungria, Índia, Japão, Nigéria e Estados Unidos. Perguntou, né, sobre as opiniões a respeito das questões populacionais, sobretudo depois que, em novembro de 2022, o dado de que chegamos a 8 bilhões de habitantes. Os resultados sugerem que as preocupações sobre as questões populacionais se infiltraram em grandes parcelas do público em geral. Então eles aferiram que, como eu falei na introdução, o tema pegou, assim, as pessoas olham com uma preocupação, tanto individualmente, né, dentro das suas famílias, como de forma geral. Bom, parte do drama de qualquer governo que entra no mundo ocidental é a reforma da Previdência, porque é o que pega, né? Não vai ter dinheiro para pagar todo mundo, todos os aposentados.
Em todos os países pesquisados, a visão mais comum entre os entrevistados era de que a população global era grande demais. Em 6 deles, exceto Japão e Índia, a visão mais comum era de que a taxa de fecundidade global era muito alta. Então, é uma coisa interessante, mesmo um documento da ONU, ele observa que espanta assim, as pessoas perceberem que há um problema, mas só dos países que eu mencionei, Brasil, Egito, França, Hungria, Índia, Japão, Nigéria, Estados Unidos, só Japão e Índia as pessoas identificaram que a taxa de fecundidade global estava muito baixa. Talvez porque o Japão sofre com isso há mais tempo, né? A gente vai ver até por quê. Mas os outros, cerca de 47% dos japoneses e 76% dos húngaros acreditavam que a atual população mundial de 8 bilhões era muito alta. Curioso, os japoneses, apesar de considerar que a taxa de fecundidade está baixa, eles acham que a população está muito alta. Enquanto cerca de 26% dos japoneses e 60% dos franceses acreditam que a taxa de fecundidade global de 2,3 filhos por mulher era muito alta. Ou seja, o menor índice de consideração sobre a taxa de fecundidade alta era dos japoneses. Os que acham, todos os países, o que mais acham que consideram que está alta são os franceses. Eles acham que já está demais, o 2,3 filhos. Isso na média geral, óbvio. Né? Enfim, como que o terceiro aspecto aqui dessa minha fala é como essa noção de planejamento familiar e direitos reprodutivos chegou ao Brasil, ou como que isso perpassou as discussões mundiais. E eu vou fazer um percurso longo, histórico, e a gente vai analisar como isso foi chegando, porque, mais uma vez, isso parte de grandes agendas que computam esse fenômeno. E isso chega de alguma maneira e é preciso entender, como eu disse naquela introdução, sobre como que isso chegou nas grandes indústrias, por exemplo, nas grandes empresas, também como chegou enfim, nas secretarias de governo e etc., para pensar uma circunscrição da população. Mas mais do que isso, que é o que a gente vai chegar no artigo, são 2 os principais pilares dessa crise da família corporativa, que aí acende um modelo de família nuclear. O fator econômico e, sobretudo, o fator cultural. Né? Dentro do fator cultural, o que é mais enfático é o protagonismo e a autonomização da mulher. Isso é o fundamental. Todo esse progresso da ida da mulher ao mercado de trabalho, dessa provocação, depois toda a noção de direitos reprodutivos, que é um termo assim que aparece em quase todos os países ocidentais de forma enfática. Isso mesmo o David Brooks, esse artigo que eu tomei como base, mesmo ele, que não é um autor católico, nada, ele considera que isso é superior ao fator econômico. Né? A gente vai dar alguns dados ali de como as famílias foram arrebentadas mesmo com a pressão econômica, né? Muita pressão, porque salários ataxados, diminuição do poder de compra e tudo mais. É interessante que parte da pesquisa que eu fiz para pegar encontrar essa trajetória, né, do fenômeno do planejamento familiar e dos direitos reprodutivos, vem de um documento, de um relatório sobre a situação da população mundial do Fundo de População das Nações Unidas. E o título desse relatório é "Não é o número que importa, mas a qualidade de vida". Então, uma ênfase uma ênfase individualista, que é parte do nosso problema também, óbvio, ou parte significativa, né? E eles estão, justamente, tanto essa pesquisa que eu apresentei ali sobre a taxa de natalidade, quanto esse documento, observam, há uma preocupação de como as pessoas estão enxergando se vão ter mais filhos, se estão preocupados com o crescimento populacional e tudo mais. Tudo isso já é um ataque à noção natural. Isso já é um ataque completo, na verdade. É toda uma noção dirigista, toda uma noção autonomista de que você controla todo esse destino. Providência, né? Deixar as coisas como Deus quer não passa ao largo dessas expressões aqui de pensamento. Mas é curioso porque o mundo ter apontado para esse caminho de enxugamento populacional ou redução das taxas, né? Porque em toda a política clássica,
população grande é um ativo político. Quem se encontrar com os documentos, os espelhos de príncipe, os grandes explicações políticas, né, os textos de teoria política, século XVI, século XVII, século XVIII, século XVIII já começa a mudar, mas até o século XVIII eu vou explicar, ter população grande é um ativo importante, é um poder, na verdade. E isso vai meio que se perde de alguma maneira. A família era o pressuposto do poder romano, tanto que a Roma antiga penalizava as mulheres que chegavam aos 24 anos de idade sem ter filhos, proibindo-as de usar metais preciosos e cobravam um imposto dos homens que permaneciam solteiros. Então, havia até uma punição, na verdade, nessa sociedade antiga, se o sujeito passava de uma certa idade sem casar. Na Idade Média, a população sofreu altas e baixas, né, devido às intensas batalhas, às cruzadas, às pestes, mas ainda assim fez o seu papel devido de difundir, né, de ocupar os espaços e proporcionou as condições justamente para o novo mundo, para a cristianização, para as navegações, para as descobertas e para a expansão da cristandade. A própria difusão da população era uma das razões para a expansão colonial europeia, a expansão no sentido de cristianização, né? Mesmo com o fim do sistema feudal, a preocupação com a grandeza populacional era central. Na França, Jean-Baptiste Colbert, que era um estadista, promoveu o populacionismo, que era o natalismo, né? Uma doutrina que favorecia o crescimento populacional por meio da alta fecundidade ou imigração. Então, mesmo nesse momento, né, absolutista, havia uma intenção de que aumentar a população era algo necessário. Essa noção era correta quanto à percepção natural do poder, mas errada, pois já estava imbuída de uma visão progressista sobre os estados, num espírito revolucionário e individualista, que tornava as pessoas meros instrumentos do poder político, ao invés de terem no Estado o advento de instituições perfeitas para suprir, subsidiar e conciliar os interesses das sociedades intermediárias das famílias. Já era uma aposta correta, mas por caminhos errados, digamos assim. Eis que surgem os grandes fluxos migratórios, né, de africanos escravizados trazidos para as Américas. No século XVIII, com esse declínio, né, das condições de vida na Inglaterra, algo que todo mundo aprende na escola, a teoria malthusiana, Malthus, questionava o crescimento populacional, apontava que isso gerava pobreza, miséria e guerra. E o malthusianismo é uma das correntes, até hoje, de pensamento, de um pessimismo sobre o inchaço populacional. As expressões de ecologismo nada mais são do que neo-malthusianismos, na verdade, né? É muito comum ecologistas falarem, tem muita criança no mundo, não quero ter filho. Isso é algo comum na classe média, até brasileira. Na França, um século mais tarde, no século XIX, o alarmismo intensificou-se na direção oposta, quando o declínio populacional se tornou o bode expiatório da derrota na Guerra Franco-Prussiana. Diante disso, surgiram várias políticas para encorajar as mulheres a terem mais filhos. Na verdade, isso é o resultado do influxo revolucionário, daquele terror, daquela drama da população. Você tem um certo resultado de um arrefecimento da população e aí políticas de Estado para tentar retomar um crescimento populacional. Isso aconteceu também no processo das colônias inglesas. A mesma coisa nas independências, né, dos países latino-americanos, necessidade de governar é povoar, uma frase do Alberdi, que foi o estadista argentino. No século XX é que surgem, de fato, esses movimentos de controle de natalidade, seja a partir de ações eugenistas, né, de melhoramento de raça, seja por conta das ideias do movimento sufragista, das noções de autonomia corporal, da cidadania plena e participativa, todo o advento desse protagonismo da mulher. E aí, nos anos 20, já surge uma massificação de contraceptivos. Esses anos 10 e 20 são anos de muito experimentalismo, de muitas novidades, na verdade, uma ascensão do liberalismo muito intenso e grandes experiências, né? Não à toa,
coisas que a gente vê hoje, na verdade, absurdos que a gente vê hoje na formação de casais e tudo mais, se encontravam já nesse momento na Inglaterra, na Rússia, na Europa como um todo. Experiências sexuais, formas alternativas de vida e tudo mais. É curioso que, mesmo na União Soviética, que eles apostam nessas experiências de início, aquilo dá tão errado que eles são obrigados a retroagir. Então, a concepção de uma quebra de modelo de família tradicional na Rússia gera um descalabro. O próprio Stalin faz um retorno, na verdade, para que pudesse, de fato, ter minimamente uma ordem naquele Estado. Mães saudáveis eram vistas como a base para uma nação autossuficiente, e a contracepção fazia parte da entrada em uma nova era de ciência, inovação e progresso. Nesse mesmo período, a União Soviética tornou-se o primeiro país a legalizar o aborto por motivos médicos e sociais, entre outros avanços. No entanto, na década de 30, diante da queda do crescimento populacional, Stalin reverteu essas políticas, aí é coisa curiosa, e prendeu os estatísticos responsáveis pelo censo de 37, que havia mostrado o declínio populacional. Enfim, eles resolvem assim. Então, a resolução, uma das soluções foi prender os responsáveis pelo censo. A União Soviética, de fato, é um exemplo, né, de uma expressão dessa autonomização do indivíduo, e isso foi uma tônica também em outros regimes. Ao mesmo tempo, um incentivo à procriação da mulher solteira. Isso aconteceu na Alemanha nazista e na União Soviética. Na segunda metade do século XX surgem grandes momentos para a reivindicação de direitos humanos e programas de planejamento familiar, com políticas populacionais orientadas para a redução de fecundidade em todo o mundo. Aí é que surgem esses órgãos da ONU, das Nações Unidas, pensando, né, já se preocupando com o que eles chamavam de bomba populacional. E o foco em um termo também que é muito comum, começa a surgir nessa época, os desejos reprodutivos da mulher. Se supõe que as mulheres iriam querer ou poderiam ser convencidas a querer, inclusive que eu peguei uma aspas do próprio documento. O próprio documento assume, não é só o que elas queriam, mas é o que elas poderiam ser suscetíveis a serem convencidas. Que tamanhos menores de família com benefício de desenvolvimento para suas comunidades seria melhor. Quem inaugura o planejamento familiar é a Índia, em 1952, com o primeiro programa para controlar o crescimento populacional. O efeito não foi tão produtivo e nos anos 90 alteraram a estratégia com foco no planejamento familiar orientado por metas e naquilo que era saúde, dizia respeito à saúde e direito das mulheres. A China inicia também um programa em 56 para reduzir o crescimento populacional e aí surgiu nos anos 80 a política do filho único, só podia ter um filho. Isso tudo, todas essas mudanças, né, a partir dessas agendas, foi acompanhado, como eu disse mais de uma vez aqui, sob uma tônica do economicismo, dessa pressão econômica. Mesmo os países em que não adotavam políticas de controle de natalidade, eles argumentavam que o desenvolvimento é o melhor contraceptivo. Então, o argumento econômico ele passa a ser central. Mesmo países que passam a rechaçar em parte uma redução deliberada da população, vão responder dizendo, olha, eu estou fazendo isso porque uma forma de fazer com que as famílias tenham menos filhos é fazer desenvolvimento, sem dizer deliberadamente que elas precisam diminuir a sua prole. A África foi um continente, né, muito vítima também de pressões sobre o controle populacional. Na América Latina, a implementação de políticas populacionais em prol do controle de natalidade e o dimensionamento de metas de crescimento começou nos anos 60. E aí tem uma conferência que é central para todas essas agendas, que é a Conferência de População de Bucareste, 1974, que é o ponto culminante que eles chamam do Ano Mundial da População. Todo o efeito cultural já estava pronto, né, já estava estabelecido
sobretudo a partir das revoluções sexuais dos anos 60. Então, essa conferência ela delineou, na verdade, grandes políticas de controle. Algumas experiências já existiam, como eu falei, da Índia, da China, e outras aplicações já vinham sendo feitas. Foi a primeira conferência de representantes dos governos dos diversos países membros das Nações Unidas para discutirem não só as relações entre os problemas demográficos e o desenvolvimento socioeconômico, como também as políticas de população a serem elaboradas para se promover o desenvolvimento e o bem-estar das populações. Da conferência, o consenso dos países quanto à preocupação a respeito do tamanho da população. Isso estava entre as conclusões, né? A maior parte dos países reconheceram que o crescimento da população mundial é muito grande. Então, houve uma das, de fato, conclusões é que todo mundo ali asseverou que a população estava muito grande. Ainda nessa conferência, é interessante isso, o Brasil adota uma posição diferenciada. Isso, né, conferência de 74. O crescimento, isso, conclusão do Brasil. O crescimento da população é desejável para se preencher as terras abandonadas, no caso brasileiro. Então, havia, de fato, ainda nesse período, uma noção de expansão e ocupação do próprio território nacional. Vale lembrar que todo o movimento, né, de expansão agrícola que se dá até hoje era algo muito mais franco nesse período dos anos 70 no Brasil. A própria questão de Brasília, um dos argumentos para Brasília foi também a ocupação do interior. Ainda no bloco soviético, a preocupação nos anos 50 já não era por haver pessoas a mais, mas por haver pessoas a menos. Na Romênia, em 1966, o regime de Ceausescu restringiu severamente o aborto e o acesso à contracepção para forçar mais mulheres a terem filhos. A população nunca atingiu a meta planejada de 30 milhões, porém chegou ao ápice de 23 milhões em 1990, até a política ser abandonada justamente em 1989. Então, esse bloco soviético já tinha um problema que, fruto, né, dessas políticas inaugurais de aborto, de uma diminuição muito drástica da população. Nos Estados Unidos, campanhas de esterilização em massa afetaram até 42% das mulheres nativas na década de 70. No Japão, a política de esterilização forçada de 48 permaneceu até 1996, quando o governo indenizou as famílias. Nos anos 80, Singapura procurou diferenciar esses métodos, introduziu incentivos para as mulheres com maior nível educacional a terem mais filhos e as mais pobres, as com menor nível educacional, a terem menos filhos. Então, de tudo isso, assim, tem a importância, né, dessas agendas, esses exemplos mundiais. O termo que aparece nesses documentos é muito forte, né, esse termo do planejamento familiar e dos direitos reprodutivos. Isso vai chegando na literatura brasileira e basicamente a preocupação com uma população muito grande. Ainda que o Brasil tenha um certo descompasso em relação a essas iniciativas mundiais, porque justamente tinha que ocupar um espaço muito grande. Então, vale lembrar, né, a musiquinha dos anos 70 da Copa, era 90 milhões em ação, era uma ode, assim, ainda que essa grandiosidade que a gente estava avançando, né? Porque como havia um crescimento também vertiginoso, isso não era tanto uma preocupação. Mas, culturalmente, esses apelos, um pouco já do movimento ecológico, o aburguesamento já acontecia nas cidades e justamente as pessoas estavam indo para a cidade. No caso brasileiro, o impacto da mulher no mercado de trabalho. Para a década de 40, por exemplo, a taxa de ocupação da população economicamente ativa das mulheres com mais de 15 anos estava entre 13% e 20%. Então, nos anos 40, entre 13% e 20% as mulheres estavam no mercado de trabalho. Em 1995, elas já superavam 40%. A liderança nos lares. Até 1991, mais ou menos, a maioria é comum até nesses trabalhos estatísticos falarem dos fogos, né? Os fogos estão majoritariamente nas mãos dos homens, porque era um modo antigo de perceber o domicílio, né? Onde tinha um fogo aceso, uma luz acesa. Até 91, a maior parte dos
dos domicílios eram chefiados por homens. Aí, em 2001, o percentual de número de famílias chefiadas por homens diminui de 72% para 59%, isso em 2015. E o percentual de mulheres subiu de 2001, quando era 27%, para 40% no período em 2015. Hoje, a maior parte dos lares brasileiros é chefiado por mulheres. Chega a quase 50%. O divórcio é uma marca significativa, é outro desses temas assim, que faltam estudos mais profundos sobre o efeito que ele provoca em toda a organização social. A gente falava ali da questão da criminalidade, etc. Em 1827 surge, só um histórico assim, desse percurso, né? O divórcio é aprovado no Brasil em 1977. Por que foi tão difícil até e demorado? Eu comecei falando do século XIX por erro, mas é para dizer que desde o século XIX havia intenções, havia tentativas, né, de quebrar o vínculo sagrado do matrimônio. Mas isso demorou muito tempo, depois de muita pressão. Em 1827, o Brasil permanece, né, sob toda a influência necessária da Igreja, e tudo que diz respeito ao casamento é regulado pela Constituição do Arcebispado da Bahia e por aquilo que pregava o Concílio de Trento. Isso eu falei em 1827 por causa de um decreto que obrigava justamente a observar essa base legal para os casamentos. Depois da República, a primeira Constituição que reafirma, né, que afirma a indissolubilidade do casamento, é a Constituição de 34. Durante a Constituição de 46, que era uma Constituição liberal, tentou-se por vários momentos aprovar o divórcio, não foi possível. O divórcio é aprovado no regime militar em 77. O divórcio foi instituído oficialmente com a emenda constitucional de 28 de junho de 1977. Em 89, havia uma restrição, né, na primeira lei do divórcio, que só podia fazer por uma vez. Em 89, essa restrição é encerrada, então a pessoa pode fazer sucessivos divórcios. Aí eu entro... Então isso tudo assim, é para olhar como chegou todo esse problema entre nós, são tópicos assim, que aparecem. E o artigo que eu vou tratar agora, que é a parte 4 dessa conferência, é casado assim, temas brasileiros com americanos, né? Porque o artigo é um artigo voltado para a sociedade americana, a tragédia da família nuclear. A imagem introdutória do texto é o retrato de um filme, que é o filme Avalon, de Barry Levinson, de 1990, que explica exatamente o que o autor está tentando explicar, que é a transformação desse modelo, de um modelo visualmente que aparece no filme de família corporativa, para uma família nuclear. Que é um pouco, como eu disse, os tempos são um pouco diferentes, porque o Brasil tem contextos próprios, como eu falei, questão da ocupação do território, etc. Mas a gente se depara também com essa realidade. Vou até citar aqui o trecho uma sinopse do filme, né? Que são irmãos que vieram para a América na época da Primeira Guerra Mundial e construíram um negócio, um negócio, né? E eles trabalhavam juntos e eram muito unidos, mas à medida que o filme vai transcorrendo, alguns membros da família se mudam para o subúrbio, a fim de obterem mais privacidade, espaço. Um chega a sair do estado natal e o mais velho dos irmãos chega tarde uma coisa impactante no filme é que algo forte para os americanos é o Dia de Ação de Graças, né?
E uma das cenas assim, impactantes é quando um dos irmãos mais velhos chega para esse encontro de ação de graças e descobre que a família já tinha feito a refeição sem ele. Isso é uma coisa simbólica, assim, muito forte, que marca já uma desagregação. Então, o que essa imagem apresenta é que aquele agregado que chegou unido da Europa, né, com muitas dificuldades, ela vai se desagregando e o reencontro não é o mesmo. Até que ele explica exatamente uma atomização, cada um vai se atomizando e não há mais o mesmo reencontro da família. Isso acontece mais ou menos no Brasil, eu não utilizei no texto, mas tem um filme de um sujeito que foi até meu professor, professor aposentado da Faculdade de Economia da UFRJ, ele fez um filme chamado Expedito em Busca de Outros Nortes. É um filme de esquerda, o cara é de esquerda, mas ele mostra uma coisa interessante, que é um sujeito, eu acho que é da Paraíba, se não me engano, são 7 irmãos e é o percurso dele indo para o interior buscar uma oportunidade de ver a boia fria e cada irmão vai para um lugar. É um dilaceramento da família. E aí tem uma beleza assim, na obra que é tentar reencontrá-los, porque um já não sabe mais do outro. Foi até um desafio de pesquisa, né? Bom, Mutatis Mutandis é mais ou menos o que acontece aqui com esse filme Avalon, que é justamente algo que tem uma unidade, vai se dilacerando e não se encontra mais. O tema justamente do diretor, Barry Levinson, é a descentralização da família. E isso continuou ainda mais hoje. Uma vez, pelo menos, as famílias se reuniam em torno da televisão. Agora, cada pessoa tem sua própria tela. Isso também é uma mudança impactante, né? Até no Brasil, até os anos 80, 90, tinha o chamado televizinho. Né? Mesmo a televisão atomizando as pessoas, ainda tinha uma forma brasileira de fazer isso, que era se unir em torno de uma tela, mesmo vizinhos e familiares. Eu vou falar também da repercussão da televisão, né, nessa atomização. Há um processo de devastação causado pela mudança do paradigma de família, cujas consequências são muitas vezes desconsideradas, embora os casos da sociedade norte-americana sejam mais evidentes desde que o mundo inteiro se tornou americanizado, como via de modernização do século XX. Não há nenhum risco em afirmar que essa tragédia mundial é percebida no Brasil também. Inclusive, os efeitos da sociedade brasileira em termos de violência, criminalidade, cidadania e, sobretudo, para nós, religiosidade e vida católica, são tremendos. A era dos clãs estendidos. No início da história da vida privada americana, a maioria das pessoas vivia dentro de grandes famílias, que sempre estavam em expansão. Em 1800, 3/4 dos trabalhadores eram agricultores. O resto trabalhava em empresas familiares, como loja de secos e molhados. No Brasil, esse processo foi ainda mais prolongado. Ou seja, como a modernização no Brasil chega mais atrasado, a coisa se arrasta mais. O ponto de virada foi nos anos 60, como eu tinha dito, né? A população urbana chega a ser maior que a rural. Na realidade pré-urbana, as grandes famílias eram uma demanda pela própria necessidade de mão de obra para o trabalho rural. E mesmo em centros urbanos, até o início do século XX, pela tradição, era importante esse envolvimento familiar, tendo um número grande de filhos. Eu até peguei esse dado ali, média de 7 filhos, 7 pessoas em uma casa, mesmo na cidade mais cosmopolita, no início do século XX, a época que era o Rio de Janeiro. Uma coisa importante, tem um livro do Alceu Moroso Lima, antes, né, toda a escravização que ele sofre, de 1934, chama-se Política. E ele faz um elogio, é uma construção bem interessante, ele faz um elogio às experiências das famílias do sul do Brasil, que havia ali uma expressão de algo que Chesterton expressa, né, muito bem, que é o distributivismo. Ele fala, ali há um insight, porque são famílias grandes, são famílias corporativas, que vivem em sistemas quase que de cooperativa, de subsistência,
e têm uma boa vivência. Então, não há uma grande riqueza, mas não passam fome e vivem bem. Eu tenho isso na minha família. A minha mãe é uma família de 22 irmãos. E o relato era de muita fartura. Uma cidade chamada Tijucas, na região de Florianópolis. E era muita fartura. Mas aí tem toda uma história do porquê da pressão dos filhos mais velhos, enfim, alguns traumas e tal, para ir para a cidade, né? Então, tem que ir para a cidade, tem que ir para a cidade, tem que ir para a cidade. Então, esse mundo rural vai acabando. Ficou só um tio lá, e hoje o sítio lá, que era do meu avô, não existe mais. Stephen Ruggles, professor de História e Estudos Sociais de Minnesota, chama esse formato familiar ampliado de famílias corporativas, unidades sociais organizadas em torno de uma empresa familiar. A própria família tem um complexo econômico também, que dá uma proteção. Isso nos levaria a pensar uma série de temas interessantes, assim. Todo mundo, não me arriscaria a dizer, quase todo mundo, é pressionado por cartões de crédito, dívidas bancárias, financiamentos para casa, etc. Assim. Por que não temos, e até numa sociedade católica, sistemas de mútua ajuda, sistemas de mútua assistência entre as partes para famílias ajudarem famílias? Outrora existia algo parecido com isso. Em 1800, 90% das famílias americanas eram corporativas. Até 1850, aproximadamente 3/4 dos americanos com mais de 65 anos viviam com seus filhos e netos. Mais uma vez, até 1850, 3/4. As famílias nucleares até existiam, mas elas eram cercadas, elas em geral assistiam a alguma família corporativa. Então, imagina, sei lá, um ferreiro que ficou mais isolado, tinha um filho só, ou dois, mas ele estava em torno de alguma família corporativa. Alguns devem ter visto, virou um certo encantamento aí para muita gente, aquela série Downton Abbey, que é que conta, na verdade, um clã inglês, um palácio belíssimo, entre o final do século XIX e início do século XX. Ele, se eu não me engano, termina no final da Primeira Guerra, a série, algo mais ou menos assim. Inclusive tem vários aspectos interessantes ali, porque já vai mostrando uma certa autonomia da mulher, um protagonismo, uma das filhas desse aristocrata começa a escrever no jornal. Mas algo interessante que mostrava como naquele mundo inglês, parte significativa das pessoas giravam em torno daquele senhor e eram várias famílias que dependiam e tinham uma ajuda mútua ali dentro. Isso movimentava uma parte importante da economia inglesa. A economia que girava em torno dessas famílias era próxima do que já movimentava o setor industrial inglês. A gente é todo inflamado pelo advento da industrialização, mas por muito tempo, até o início do século XX, mesmo a economia inglesa, ela era muito baseada no complexo familiar. Mas o fenômeno da família estendida corporativa é abrangente e não se resumia aos senhores poderosos. Na verdade, a difusão do modelo corporativo de família foi mais eficiente e importante para os mais pobres do que para os ricos. Aí aquela questão da proteção, né, a importância disso. As famílias extensas têm dois grandes pontos fortes. O primeiro é a resiliência. Uma família estendida é uma ou mais famílias em uma rede de apoio. Essas redes eram formadas por 7, 10, 20 pessoas de confiança, que operavam em mútua relação e suporte, referendadas por uma autoridade familiar. O contraste com a família nuclear separada, tal qual predominante nos nossos dias, torna-se evidente. No máximo, a rede de relacionamento abarca o limitado número de pessoas da família, 3 ou 4, raramente 5. Enquanto a família nuclear perde capacidade de amortecer o peso da sociedade sobre as pessoas, e o fim do casamento pode levar ao completo vazio, ao fim da própria família, no modelo corporativo, a tenacidade dos laços cria uma fortaleza poderosa contra divisões, sobretudo no seu âmago. Então, ela até arrefece essas tendências de individualismo, vou embora, enfim, vou comprar cigarro, não vou voltar mais, essas coisas. Enfim, e é uma fonte de proteção, né, uma fonte até de previdência, e coisas assim muito elementares, né? Você vê quando, enfim, a esposa tem filho e tal,
como amamenta, como a criança tem que dormir. Isso depende muito de uma relação de mútuo apoio, de alguma tradição que a família carrega, do que, enfim, pagar um médico, pagar uma doula, essas coisas que vão tentando suprir, na verdade, uma deficiência, uma crise natural, né, das famílias. A segunda grande força das famílias extensas é a sua sociabilidade. Havia um laço intergeracional dentro das famílias. Contudo, essa relação entre jovens e adultos, como uns são influenciados pelos outros, acabou sendo completamente alterada. Mesmo ao longo do século XVIII e XIX, com a industrialização dos países cêntricos, as famílias funcionavam como refúgio moral em um mundo de acelerada tônica individualista. Da luta pela vida, marcada pelo darwinismo social, e todo, né, o fenômeno da era individualista. Mesmo nas cidades, os cortiços e casebres abrigavam famílias extensas, que se aglutinavam em torno de um núcleo. Então, a família também traz uma referência moral, algo assim algum ícone ali que dá uma referência para todo um complexo de pessoas. Eu vou pular algumas partes aqui para não ficar muito... Nos Estados Unidos, o ápice da crise da família corporativa e o advento do modelo de família nuclear é depois da Segunda Guerra Mundial. Mas o autor mostra que já há uma retração no modelo corporativo no século XIX, início do século XX, quando os jovens deixavam as suas casas para perseguirem o sonho americano nas fábricas e comércios das cidades. Então, a urbanização já tem esse efeito, né? O casamento era precoce. Um jovem na fazenda podia esperar até os 26 anos para se casar, enquanto na cidade, para aplacar a solidão, os homens casavam por volta dos 22 ou 23 anos. De 1890 a 1960, a idade média do primeiro casamento caiu 3,6 anos para homens e 2,2 para mulheres. Ou seja, essa vida social, essa ampla cadeia social de atividades, de vida em comum, seja primos, seja agregados, seja tios, etc., ela até gerava uma postergação na idade do casamento. Eu não tenho esse dado brasileiro, mas a gente poderia pensar também dessa maneira. E o que o autor mostra é que, no caso americano, essa ida isolada para a cidade gerava uma solidão, logo as pessoas procuravam casar mais cedo, essa ansiedade era mais intensa. Essa primeira geração de famílias urbanas já se inclinava para o modelo nuclear. O declínio das famílias multigeracionais em coabitação reflete exatamente o declínio da sociedade agrária. As crianças já não cresciam inseridas em papéis econômicos. Elas eram criadas para que na adolescência pudessem sair do ninho, tornar-se independentes e buscarem os seus próprios parceiros. Então, toda uma noção de ofício, de ensinar atividades para uma criança que tem numa fazenda, em algum ofício, né, marcenaria e tudo que tem em famílias corporativas, já decai. No ambiente urbano, você prepara. É por isso que aquelas descrições das frases, ali, da evolução das frases da pesquisadora brasileira, faz sentido, né? Você vai não só autonomizando o próprio indivíduo, mas autonomizando a criança. A criança se torna um micro-indivíduo ali para ter suas próprias escolhas. Há, assim, uma sobrecarga sobre o homem que concentra toda a base econômica, a qual normalmente não estava dentro do recinto familiar, mas vinha de fora, como no exemplo do operário de uma fábrica. Em 1960, nos Estados Unidos, 77% de todas as crianças viviam com os dois pais, casados, separados da família. Eu pulei aqui um trecho, mas é só para explicar também que, num primeiro momento, há uma sobrecarga, né, sobre o pai de família. E aí surge, né, ele vai explicar Por que é interessante olhar esse caso americano? Porque é quase como se fosse um tipo ideal. O caso americano, ele planta um modelo que vai sendo absorvido, né? Os Estados Unidos é a ponta de lança desse nosso processo de modernização. Então, observar essa temporalização, como funcionou lá, é muito didático para entender, ainda que tenha diferenciações no caso brasileiro. Até o subtítulo, né? A curta e alegre vida da família nuclear, porque ela ascende como um modelo a partir dos anos 50, e já nos anos 80, 90 é visto assim, uma catástrofe. Nos anos 70 já se percebe a catástrofe. A família nuclear parecia funcionar porque foi uma adequação sociologicamente funcional àquela nova condição da sociedade, do American Way of Life.
prosperidade e felicidade abundavam nas propagandas, no consumo e na música. A principal, McCall's, a principal revista feminina da metade do século XX nos Estados Unidos, chamou esse processo de togetherness, juntos, né? Enfim, algo mais ou menos assim. Pessoas saudáveis eram aquelas que viviam em famílias com os dois pais. Em uma pesquisa de 1957, mais da metade dos entrevistados disseram que as pessoas que não estavam casadas eram doentes, imorais ou neuróticas. Então, havia uma crítica, uma condenação a quem não era casado. No entanto, já com uma visão de família pequena, né? 2 filhos no máximo. Tem um filme que ficou muito famoso por causa que é The Graduate, que é Primeira Noite de um Homem, essa é a tradução. Primeira Noite de um Homem, que ficou, acho que o fundo é o Mr. Robinson, né? Enfim, aquilo ali é bem o ícone dessa família nuclear, que é uma família de classe média, aí tem o filho, né, que vai para a faculdade, enfim, a primeira geração, talvez, de uma família bacana, como se diz. O ideal de família estava posto, um casal com uma média de 2,5 filhos. Foi este o plano mais comum nos Estados Unidos, desde os anos 50. 70 anos depois, em 2020, apenas uma minoria dos lares no mesmo país são formados por famílias nucleares tradicionais, com 2 pais. Do total, apenas 1/3 dos indivíduos vive dentro desse tipo de família. Então, aquele projeto, né, de família com pai e mãe, em média 2,5 filhos, hoje, né, nos anos 2000, apenas 1/3 dos indivíduos tem esse modelo. Nesse período já nesse período de 1950 a 65, parecia que isso ia dar certo porque foi um grande momento de abundância, né? Então, no start dessa proposta, parecia que tudo ia dar certo, porque, de fato, houve um boom econômico e grande capacidade de enriquecimento, etc. No Brasil, esse boom econômico se deu nos anos 60 e 70, né? Mas foi justamente um momento do êxodo rural, as pessoas indo para as cidades. A nuclearização da família no Brasil ela é um pouco mais tardia, ela atinge os anos 80 e 90, mas nunca nesse mesmo padrão de aquisição que se deu nos Estados Unidos. Aí o caso brasileiro também é muito impactado com 77, na aprovação do Lei do Divórcio, que assevera ainda mais a nuclearização. E o padrão de família brasileira modifica-se intensamente. A progressiva, como eu mencionei na introdução, diminuição da taxa de fecundidade no mundo, que até os anos 90, o Brasil ainda tinha uma média próxima da média de fecundidade do mundo, e depois vai caindo. A nossa taxa é menor, melhor dizendo. Em 1991, as mulheres no mundo tinham em média 3,6 filhos, e no Brasil passa a 2,85. Em 2018, o índice mundial baixou para 2,5 e o Brasil para 1,7 filhos por mulher. Então, tem todos esses fatores, o fator econômico, mas um fator fundamental, o fator cultural. Há pesquisas, né, até sérias sobre a questão da repercussão ao longo do tempo dos sinais da TV Globo no Brasil e como uma variável importante para mudar a taxa de natalidade brasileira. Para além da piada de que se fazia filho porque não se tinha televisão, na verdade o que acontecia era a identificação do telespectador com um modelo de vida que ressaltava o sucesso individual. Famílias com poucos filhos, separações, a mulher com uma carreira de sucesso e independente e outros modos de vida antagônicos ao habitualmente convivido pelo próprio público. Então o sujeito olhava a televisão, achava tudo estranho e olhava como um modelo adverso, né? Deixa eu pular algumas partes. Então tem uma coisa importante também sobre esses dados
econômicos é a capacidade, né, de aquisição que tinha um homem médio americano nos anos 50 e 60. Em 1961, um homem mediano americano de 25 a 29 anos ganhava quase 400% a mais do que seu pai na mesma idade. Era mais ou menos um frentista de posto de gasolina, conseguia manter uma família de 5 filhos e se bobear até uma casa na praia, sem a mulher ter que trabalhar. Hoje, algumas gerações posteriores, um gerente mal consegue ter algo próximo. Então, houve um empobrecimento, na verdade, geral. Então, já nos anos 70, o declínio dos salários, né, dos jovens, pressionando as famílias mais pobres. Esse declínio salarial, né, proporcional no Brasil foi um pouco mais tardio, mas aconteceu da mesma maneira intensa. E junto com o divórcio em 1977, uma maior presença de famílias monoparentais femininas, né? Em 2015, o número percentual de mulher sem cônjuge com filho chegou a 16%, menos do que o fenômeno dos casais sem filhos, que é 19%, e dos casais com filhos, 42%. Isso gera um impacto, né, como a gente falava, na questão da criminalidade. E eu lembro de em 2019 que teve uma dessas comissões, né, na LERJ, e aí uma juíza da Vara da Infância e da Juventude fez um raio-x, né, sobre a criminalidade entre os menores de 18 anos. 95% dos infratores que passavam pela triagem do órgão era do sexo masculino. Mais da metade já havia cometido outro crime. 89% dos menores vieram de famílias monoparentais femininas. Então, a grande maioria dos casos, né, dos infratores vem de famílias precárias, lideradas por mulheres, sozinhas, enfim, e em áreas carentes. Então, por algum tempo ainda, tem todo enfim, uma série de descrições sobre esse modelo, uma defesa ainda de um modelo de família que vai, né, essa dimensão nuclear. Algo impactante nisso tudo é o espaço físico da circulação das famílias nucleares. Os ambientes ficaram cada vez mais herméticos. Isso gerou uma mudança, né, no padrão das cidades. Isso criou um abismo também para pobres e ricos, né? Em 1970, as estruturas familiares ricos e pobres nos Estados Unidos não eram tão diferentes. Agora é um abismo nesses espaços, né? E nesses espaços e também no convívio com pais e mães. Como eu tinha dito na introdução, é mais importante até para famílias mais pobres terem uma família maior de apoio do que para pessoas mais abastadas. Tem até um dado, em 2005, 85% das crianças nascidas em famílias da classe média alta viviam com os pais biológicos, quando a mãe estava com 40 anos. Entre as famílias de classe trabalhadora, apenas 30. Enfim, nos anos 60, poucas crianças nasciam de mães solteiras, né? Hoje, isso se tornou, nos Estados Unidos, era 5% nos anos 60, chegou a mais de 40%, se aproxima da metade. Tem até um dado importante de um dos sociólogos que é base, né, para o artigo. Se você nasceu na pobreza e foi criado por seus pais casados, isso no caso americano, mas eu acho que vale para nós. Se você nasceu na pobreza e foi criado por seus pais casados, você tem 80% de chance de sair dela. Se você nasceu na pobreza e foi criado por uma mãe solteira, você tem 50% de chance de permanecer pobre. Enfim, a gente tem uma série de dados que eu vou passar de essa mudança na estrutura das casas, das cidades, no aumento expressivo, né, da depressão, como também porque isso tudo da baixa natalidade, do aumento da idade de vida, gera
uma maior presença de idosos na sociedade e sozinhos, né? Ele cita aqui no texto um caso que foi muito forte em Nova York, quando um senhor falece, isolado, sozinho. Eles só percebem, na verdade, que aquele senhor tinha falecido quando o corpo já tinha putrefado e o cheiro já estava se tornando insuportável para os condôminos, né? Mas aquilo ali foi impactante, porque gerou uma matéria no New York Times, mostrando assim um estalo, na verdade, para a sociedade americana, desse isolamento dos idosos, né? E é curioso também, uma outra coisa importante, que há uma percepção natural sobre como é melhor e é bom manter uma família unida, né? E curiosamente tem um desafio que ele apresenta, que um dos sociólogos fez com os seus alunos na faculdade. Eu vou ler esse trecho. De forma geral, percebe-se um equívoco por parte do apelo de conservadores sociais ao insistirem no retorno da família nuclear. No fundo, é algo romântico, pois a sustentação daquele modelo, como já observado, era precária e fundo de um momento particular da história. Os progressistas erram, por outro lado, pois mantêm o ideal individualista da autoexpressão que desapontava nos anos 70. Então tem dois erros, né? Tem o erro conservador liberal, que é família enxutinha, bonitinha, família doriana, como se chama, e por outro lado os progressistas que apostam no planejamento familiar, nos direitos de reprodução. Contudo, é algo hipócrita diante da realidade e que não abarca a vulnerabilidade das pessoas isoladas. Porque esse é um ponto fundamental, né? Que é o drama que esse individualismo, esse liberalismo nos deixou. Os progressistas, o sociólogo Bradford Wilcke apontou que os progressistas com alto nível educacional podem discutir um jogo tolerante na estrutura familiar ao falar sobre a sociedade em geral, mas eles têm expectativas extremamente rígidas com as suas próprias famílias. Esse professor perguntou aos seus alunos se eles achavam que ter um filho fora do casamento estava errado. 62% disseram que não estava errado. Quando ele perguntou aos meus alunos, como seus pais se sentiriam se eles tivessem um filho fora do casamento, 97% disseram que seus pais iriam surtar. Em uma pesquisa recente do Instituto de Estudos de Família, mostrou que os californianos com idades entre 18 e 50 anos eram menos propensos do que aqueles que não se formaram na faculdade a dizer que ter um bebê fora do casamento está errado. Mas eles eram mais propensos a dizer que pessoalmente não aprovavam ter um bebê fora do casamento. Enfim, aí uma série de questões assim, da vida natural, como é essencial ter essa unidade, esse complexo de família, isso é fundamental. O autor tem um certo otimismo quanto ao tempo recente, né? E o otimismo foi a partir das crises que surgiram nos últimos tempos. Especialmente ele está observando a crise de 2008, os efeitos da crise de 2008. E a gente poderia pensar também em relação ao efeito da pandemia. Porque a crise de 2008 ela trouxe um impacto em relação às casas, né? Vale lembrar que a crise americana foi de moradia, muitas pessoas não tiveram condições de bancar os seus financiamentos e fez com que houvesse um retorno para a casa dos pais, ou para a casa de parentes, ou para mútuas ajudas. E ele diz que o efeito não foi tão ruim, porque houve muitos reencontros, pessoas que não se viam mais, não se encontravam, passaram a ter, por conta dessa crise, né, um impacto de humildade e gerou até uma mudança em certos padrões de novas casas que já são pensadas nos Estados Unidos, em que se coloca um pai e uma mãe e pensando já que o avô, né, como se tornarem avós, já vão ficar juntos. É algo que era muito comum no Brasil, né, você ter esse modelo. Tanto que ele mostra que em 2016, uma pesquisa realizada por uma empresa de consultoria imobiliária descobriu que 44% dos compradores de imóveis
procuravam uma casa que acomodasse seus pais idosos e 42% desejavam um que abrigasse os filhos adultos que retornavam à casa. Então, há um olhar aí muito, de certa maneira, otimista sobre esse processo e aí é dispensar que se isso de fato cabe para nós ou não. O que nos cabe, na verdade, como católicos, como preocupados, na verdade, como isso repercute na nossa vida cotidiana, porque justamente esse isolamento não é bom, ele não é natural. Né? E de que maneira todas essas transformações nos ajudam, né, a perceber o problema da nossa vida natural. Não há ainda como contar quantos se converteram mais ou menos a partir desses fenômenos que aconteceram. Né? É certo, eu não sei os números, não sei se o Álvaro tem, mas parece que um dos livros mais vendidos foi A Preparação para a Morte na época da pandemia, no auge da pandemia, ou seja, então algum estalo acontece justamente por conta desses problemas, como o autor mostrou com otimismo e percebeu com dados, né? Houve um certo alerta em relação à composição de família a partir da grande crise econômica, que as pessoas tiveram que se encontrar. Né? Como, por exemplo, a gente pensa em relação a qualquer momento, a gente já viu isso se aproximar no estado do Rio de Janeiro, o dinheiro pode acabar para a Previdência. Os aposentados não terem como serem supridos, na verdade. E hoje, como a gente viu com dados ali, não é apenas os aposentados suprirem a si próprios, eles suprem famílias inteiras de filhos e netos. Né? Em relação o nosso desafio católico, só para fechar, a gente tem um desafio de restauração e recomposição. Família não apenas uma instituição natural, mas sacramental, e consequentemente tem um poder único e último que torna os aspectos naturais do casamento como algo inquebrantável, santificando o amor natural dos esposos, reforçado com assistência divina os esforços naturais com as crianças. Esse casamento não é dado a outras instituições, esse sacramento não é dado a outras instituições e associações, mas ao casamento. Nosso Senhor deu esse sacramento para que o matrimônio cumprisse com a sua missão no mundo. Ou seja, é um desafio justamente de recuperar essas instituições, a instituição do casamento, do matrimônio, até porque isso é o fundamental para essa vida de família. Diante de tantas provocações, né, como a gente viu, diminuição da população, impacto econômico, o impacto cultural. Uma das referências, eu acho que eu posso sugerir, por exemplo, né, em relação à literatura, esse livro Espírito de Família, No Lar, na Sociedade e no Estado, do Monsenhor de Lassus, que eu até vou pegar alguns trechos para fechar esse caminho, esse desafio de restauração, de reencontro, de um retorno à paz social, que é, na verdade, um retorno natural e um retorno àquilo que nos cabe, né, como cristãos. E também é uma recuperação àquilo que está na própria estrutura clássica do mundo. Tanto que o autor recupera algo antigo, né, quando ele diz o seguinte: perguntaram um dia a Sócrates se os males de que sofria a Grécia teriam remédio. Respondeu o filósofo: os gregos devem fazer o que faziam quando eram felizes e prósperos. Leão XIII disse-o também: aqueles que querem regenerar qualquer sociedade decadente, prescreve-se com razão que reconduz às suas origens. Agora eu lembrei por que eu peguei isso. Para a gente restaurar alguma coisa, a gente tem que voltar para casa. A nossa casa está desestruturada. A gente precisa retornar a um sentido de casa. O sentido de casa tem que ser reconstituído. Essa casa católica. Qual é essa casa católica? Nós passamos por uma série de transformações que nós perdemos esse horizonte, esse reencontro. Né? A mensagem dos gregos e a mensagem de Leão XIII também, você precisa reconduzir as suas origens. Né?
Mas a gente tem que limpar o terreno e ter um bom reencontro com essa casa. Nas horas felizes e primaveris da história dos povos, as diversas classes da sociedade baseavam as suas relações nos sentimentos que reinavam no meio familiar e que, ao irradiar-se em círculos concêntricos, acabaram por constituir a nação. Esse livro, na verdade, é um livro sobre o tema central não é nem a questão diretamente familiar, né? Sobre a França, suas origens e sua missão. Mas não há como constituir uma nação sem a família. Então, né, essa edição ela pega um capítulo desse livro maior para falar do espírito de família. Ou seja, não há como falar em qualquer restauração, qualquer dimensão de restauração política sem restaurar a família. Qualquer reforma deve começar pela reconstituição da família. Não são as vitórias dos militares, diz Franco Brentano, nem os êxitos dos diplomatas, nem as soluções preconizadas pelos estadistas que conservam a prosperidade e a grandeza das nações. Menos ainda serão eles quem lhes deverá devolver, quando perdidas, mas sim a força das suas virtudes morais, que está nas famílias. Então, essa recuperação não é apenas uma superação da nossa tristeza individual, da nossa tristeza da solidão, mas também uma recuperação de uma centralidade moral, de um resgate moral da sociedade. Então, a primeira das instituições para serem restauradas, para serem recuperadas, é aquela de criação divina, que é a família, que é a célula orgânica desse corpo social. E o desafio, justamente, é, de fato, né, realizar essa noção de família tradicional. É devolver aos pais de família a liberdade de reconstituir um patrimônio, bem de família transmissível de geração em geração. É apenas parte da tarefa a executar para povoar novamente a Europa, enfim, o mundo católico, cristão, com autênticas famílias, na plena acepção da palavra. A outra tarefa é fazer renascer nelas as tradições. Senão a gente fica uma coisa meio artificial, meio etérea, né? E essas repercussões de família em família são importantes, porque as degenerações elas acontecem. Eu estava falando, né, do livro In My Father's House, né, como é que é? Do Fox Butterfield. É um livro que eu estou lendo, indicado por um amigo, sobre as gerações de criminosos, uma família em específico que vai sendo degenerada por acometimentos criminais, né? Então, são quase que 6 gerações de pessoas que passaram pela penitenciária. E aí a dificuldade da última pessoa, que é uma moça, de superar aquela carga inteira, porque a família gera uma carga, na verdade, de pressão, de exemplos, e superar isso é muito difícil. Ao mesmo tempo, né, o Père Manuel, parece, em algum lugar, fala que para fazer um santo se precisa de 7 gerações. Né, um ponto ideal, assim, não que não se possa ser antes, obviamente, e cada um não tenha a sua santificação, mas dentro dessa noção, um santo com S maiúsculo, digamos assim, são 7 gerações, então é um contraponto, como é difícil chegar até lá e como é necessária essa transmissibilidade. Voltando ao texto, a outra tarefa é fazer renascer nelas as tradições. A primeira está ao nosso alcance, apenas indiretamente, através do legislador. A segunda pode e deve ser obra de cada um de nós no seu próprio meio social. Só se pode esperar a abolição das leis revolucionárias a partir de um grande movimento de opinião. Mas o que cada um pode fazer é reavivar em torno de si o espírito de família. Vou deixar por aqui.